Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Que você tenha um dia na presença do Senhor, que você possa olhar para o céu e declarar que é de lá que vem o teu socorro. O Senhor é Deus que nos livra das perseguições, nos livra das prisões, nos livra das ciladas do inimigo. E como é importante nós estarmos em oração com Ele. Como é importante você interceder pelo outro. Como é importante que alguém esteja intercedendo por você. Nós somos a igreja do Senhor aqui na terra. Amém? E o Senhor espera que nós oremos uns pelos outros. Que possamos fortalecer o outro em oração. E eu quero hoje meditar com você a palavra que está lá em Atos 12. Que relata a prisão de Pedro. Quando Pedro foi libertado desta prisão aqui. E é isso que eu quero trazer hoje para o teu coração, como Deus falou ontem comigo quando eu meditava na palavra dele, da importância de ter alguém intercedendo, da importância de termos uma igreja que intercede ao nosso favor. Amém? Então, se você estiver aí com a sua Bíblia, você abra comigo lá em Atos 12. A partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim para nós. Nesta ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior do dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e a luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levanta-se, disse ele. Então as algemas caíram dos pulsos de Pedro. Aleluia. O anjo lhe disse, vista-se e calça as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro seguiu, não sabendo que era real e que se fazia por meio de um anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou, Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram, você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe, deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse, contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Amém?
Bom dia, Selma. Bom dia, Tati. A paz, irmãs. Essa passagem aqui, ela fala para nós como é essencial a oração. Não tem uma vida com Deus, irmãos, sem uma vida de oração. A oração é o meio pelo qual nós nos relacionamos com Ele. É através da oração que Deus nos ouve. É a forma que nós temos de chegarmos até Ele. E como é importante a intercessão, orar pelo outro. Veja que Pedro foi preso, Herodes ali, ele começou a perseguir a igreja de Cristo. Aí ele mata Tiago, ele vê ali que os judeus gostam dessa coisa de matar a espada aqueles que eram seguidores de Cristo. Então ele ali, por uma motivação ali social, ali que os judeus estavam gostando dessa ideia de perseguir os cristãos, ele vai e prende Pedro, para que Pedro fosse julgado e também, claro, morto, né? Então essa era a intenção de Herodes, agradar ali o coração dos judeus. Então Pedro, ele é preso. Então os discípulos que estavam ali seguindo a Jesus devia, né, tinha acabado de deixar ali uma missão a eles, uma comissão, e eles começam ali a levar o evangelho e logo em seguida começam a ser perseguidos, presos, mortos. E aí nós podemos pensar assim, mas poxa, esses homens estavam levando a palavra de Deus. Eles estavam fazendo o que era certo. E aí um é morto, outro é preso. Cadê Deus nisso tudo? Deus, ele continua sendo Deus. Deus, ele não deixa de ser Deus. E nada, irmão, nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Porque Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Então, não deixe que pensamentos entrem aí no teu coração, sentimentos como setas, dizendo, mas eu tô servindo a Deus, depois que eu comecei a servir a Deus, tudo ficou muito mais difícil, minha vida tá muito mais difícil, eu sou perseguida no meu trabalho, eu sou perseguida na minha família. Nós somos mesmo perseguidos porque o inimigo nos odeia. E ele sempre vai levantar pessoas contra nós. Mas nós temos que entender que mesmo em meio a perseguições, mesmo em meio a lutas, o Senhor continua sendo Deus. E Ele não nos abandona. Ele está conosco. Nós não estamos sozinhos. E tudo isso que você está passando, todas essas coisas, elas cooperam para um bem. E aqui nós vemos claramente o poder de Deus. Em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 12, fala assim, olha, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. O Senhor está atento à sua oração. Então Pedro foi ali perseguido, Pedro foi preso, mas Pedro tinha uma igreja que orava por ele. Uma igreja que estava intercedendo pela sua vida. E Deus, ele inclina os seus ouvidos. E ele olha em favor dos justos. Então havia ali uma igreja que estava orando por Pedro. Pedro não estava sozinho. Tinha uma igreja que estava incessantemente orando por ele. Aqui no versículo 5 fala para nós, olha. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Em Eclesiastes 4:12 fala, um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem se defender. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Isso quer dizer o quê? Que Pedro, ele estava unido a esta igreja como um cordão de 3 dobras. Então Jesus estava ali. O Espírito Santo estava
intercedendo ali. Ele não estava sozinho. Amém? Havia ali um povo que orava. Um povo que estava ali, jejuando, pagando preço. Um povo que estava com seus joelhos ali dobrados, na casa aqui de Maria, orando intensamente, em favor da vida dele. A oração, ela move o mundo espiritual. Ela move. Nós temos que entender a importância da oração. Nós temos que praticar mais a oração, irmãos. Ela é o ponto principal. Ela é a chave do nosso relacionamento com Deus. Ela é a chave que vai abrir a nossa vida no mundo espiritual, e o mundo espiritual ele vai se mover através da oração, porque ela tem poder. A oração tem poder, e quando a oração, ela é unida com outras pessoas, quando eu uno a minha oração com o outro, mais poder aquela oração tem. Amém? Mais forte ela fica. E esse povo aqui está orando por ele. E hoje, infelizmente, nós vemos pessoas que não querem orar. Não querem pagar o preço da oração. Começa a orar, dá sono. Começa a orar, dá preguiça. Começa a orar, começa a dar aquela moleza. Aquele cansaço. Ah, depois eu oro. Nossa, eu começo a orar, eu durmo. Começo a orar, eu não tenho motivação. As pessoas, elas não querem orar. Não querem orar. E a igreja aqui, ela é um exemplo para nós, porque ela estava unida de dia e de noite, intercedendo pela vida do Pedro. Ela estava ali o tempo todo, orando em favor dele. Amém? Tiago 5,6 fala que a oração do justo pode muito em seus feitos. A oração do justo pode muito em seus feitos. Irmãos, é orar sem cessar. Orar sem cansar. Orar sem parar, sem desanimar, sem desistir. Tem coisas na tua vida que você já começou a orar por um tempo e simplesmente parou, desistiu. Ah, isso não tem jeito. Ah, isso aqui não vai ter solução. Ah, isso aqui não vai ter resposta. Não desista das suas orações. Insista nas suas orações, porque aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta se abre. Lembra quando Jesus, ele conta a parábola da viúva e do juiz iníquo? Que ela ficava lá, batendo, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. Senhor, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. Ela não parava. E quem assistiu o podcast de terça-feira, de segunda-feira com a Fernanda, ela fala que quando ela começa a orar para Deus, pedindo que Deus desse uma resposta para ela sobre o marido dela, sobre quem seria o marido dela, sobre quem é aquele que o Senhor ia colocar no caminho dela. Depois, se você não assistiu, assiste lá. Ela vai falar que ela começou a orar e ela falou: Senhor, eu não vou dar descanso para o Senhor. E ela orava ali o dia inteiro. Senhor, não esquece do que eu estou te pedindo. Senhor, eu preciso de uma resposta. Senhor, fala comigo. Senhor, usa alguém para falar comigo. E ela ficou ali, ó, insistindo na oração. E aí o Senhor usa uma pessoa da igreja e dá a resposta para ela.
Então nós não podemos desistir. Não desista daquele que você tem orado, irmão, porque o Senhor não desistiu de você. Nunca desistiu. Então nós não podemos desistir de orar. Nós temos que orar. Ontem nós meditamos sobre a carta lá de Jeremias, no capítulo 29. No versículo 13 fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Busque a Deus por completo, de todo o teu coração. Ore ao Senhor com todas as tuas forças, com todas as suas súplicas. Clame ao Senhor. Abra a sua boca e ore ao Senhor. Não desista de orar. Não pare de orar. Essa igreja aqui, ela está orando intensamente. A palavra de Deus fala para nós a palavra intensamente. Ela estava toda reunida em favor da vida de Pedro. Todos eles estavam orando. No Salmo 116, deixa eu abrir aqui para você. Salmo 116, no versículo 1 e 2, Davi diz assim: eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu. Quando eu lhe fiz minha súplica, Ele inclinou seus ouvidos para mim. Eu invocarei toda a minha vida. Clame ao Senhor. Suplique. Ele está aí com os ouvidos dele inclinados, ouvindo o teu clamor, irmão. Ah, mas Deus já sabe o que eu preciso. Em nome de Jesus. Não tem esse tipo de pensamento. Esse é um pensamento de crente mimado, birrento. Crente preguiçoso. Que não quer orar. Que não quer chegar até o Senhor. Que está aí de braço cruzado, achando que as coisas têm que vir na mão dele. Você tem que buscar a Deus. O Senhor, Ele quer ser encontrado por você. Ele quer ouvir a tua oração. Ele quer ouvir a tua voz, o teu clamor. Ele quer enxugar as suas lágrimas. Ele quer abrir os seus caminhos. Ele quer derramar as bênçãos sobre sua vida, mas você tem que dizer a Ele: Senhor, eu estou aqui. Me ouve, porque eu tenho muito o que falar. Talvez você não tenha também o que falar, mas só chega diante do Senhor: Deus, eu não tenho nem o que falar ao Senhor. Mas Ele conhece o teu coração. Ele sabe o que está passando aí dentro de você. Mas busque ao Senhor em oração. Amém? E esse povo aqui estava buscando em oração. Mas enquanto esse povo, essa igreja está buscando intensamente ao Senhor em oração, no versículo 6 fala que Pedro estava dormindo. Pedro aqui dorme. Na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo. Pedro está dormindo porque ele sabia que lá fora tinha uma igreja que estava intercedendo. Pedro estava descansando no Senhor. Pedro foi preso, foi perseguido. Ele era um homem, estava cansado, machucado. Mas o coração dele estava em paz. Então Pedro dorme nos braços ali do Senhor. Ele descansa na palavra do Senhor. O coração dele não está aflito. O coração dele está confiante. Porque ele sabe que ele não está sozinho. Como é bom. Como é bom saber que nós não estamos sozinhos. Como é bom saber que você pode contar com alguém. Nós temos no WhatsApp um grupo da igreja, um grupo de oração, de intercessão. Então, muitas vezes, quando alguém está passando por uma dificuldade ali no momento, está passando por um problema, ela escreve ali no grupo pedindo oração, pedindo para que a igreja se una em oração em favor da causa dela. Como é importante você poder descansar, sabendo que você pode contar com pessoas, com homens, com mulheres
de oração com homens e mulheres que buscam ao Senhor, que vão ali dobrar os seus joelhos ao teu favor e vão orar por tua causa, vão levar até o Senhor. Seja um intercessor, seja alguém que a pessoa possa te procurar pedindo para que você ore. Seja uma mulher de oração, seja um homem de oração, irmão. Ore por aqueles que estão sendo perseguidos. Ore por aqueles que estão no hospital. Ore por aqueles que estão nas suas casas com depressão, doentes, com problemas financeiros, problemas familiares. Ore pelos seus vizinhos. Ore pelo seu trabalho. Ore pelos teus inimigos. Ore. Abra sua boca e ore, seja um intercessor, seja uma intercessora. No tempo que a gente fica perdendo tempo, irmão, em falar da vida do outro, vamos orar em favor do outro. No tempo que fica perdendo em internet com coisas fúteis, gasta em oração, se desgasta diante do Senhor em oração, se rasga diante dele em oração. E Pedro aqui está tranquilo. Ele sabia que ele não estava sozinho. Ele não sabia como que ele ia sair de lá. Pedro está preso. Você vê que tem 4 na frente, 4 atrás. Tem 2 soldados com ele lá dentro. Depois tem mais sentinelas em volta. Tinha ali um arsenal ali. Tinham mais de 20 soldados ali em volta de Pedro. Humanamente falando, era impossível. Herodes prendeu. Ele estava preso para ser julgado e todo julgamento levava à morte. Porque o que Herodes queria era matar Pedro, porque estava dando ibope para os judeus. Então ele sabia ali que ele corria o risco de ser morto. Então ele não sabia como ele iria sair daquela prisão, mas ele sabia que Deus agiria a teu favor. Que tudo o que acontecesse ali estava debaixo dos planos de Deus. Se ele fosse vivo ou se ele viesse a ser morto, ele estava descansando nas palavras do Senhor. E aí no versículo 7, vai falar aqui para nós que veio um anjo, que ali enquanto ele estava dormindo, veio um anjo, acorda Pedro, fala: depressa, levanta-se. E quando ele fala isso para Pedro, as algemas de Pedro, elas caem. O Senhor estava ali com ele, irmão. Mesmo que andemos pelo vale da sombra da morte, não há o que temer, porque o Senhor está com ele, não importa a circunstância. Não importa o que tem prendido você. Não importa a tamanha força do cadeado, da algema, da grade, da corrente, não importa. Deus está agindo ao teu favor e Ele vai prover na tua vida e vai enviar um anjo para te ajudar. Deus usa anjos para nos ajudar. Deus coloca pessoas no nosso caminho e muitas vezes são anjos que ajudam, de repente some do nosso caminho. Aparece ali naquela hora exata ali e depois desaparece. Deus, ele é Deus, ele é Deus, ele vai fazer o que ele quiser, irmão, da forma que ele quiser, a teu favor. A teu favor. Ali tinha 16 soldados, 2 sentinelas, mas o anjo entra lá e ninguém vê. A algema cai e ninguém escuta o barulho das correntes caindo no chão. Pedro sai entre as celas, atravessa 1, 2 corredores, vai ali para a porta da cadeia, ninguém vê. Ninguém vê. Porque o Senhor, ele cega os olhos do inimigo a teu favor. Aqueles homens ali, uns estavam dormindo, outros estavam acordados e ninguém vê, ninguém percebe nada. Porque o Senhor está acima de tudo. Não há nada que pode impedir, agindo Deus. Alguém pode impedir? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém pode. E ele pega e fala para ele: vamos, Pedro, depressa, coloca aí sua capa e vamos embora. E Pedro não questiona.
Pedro simplesmente obedece. Sabe por que muitas vezes não vivemos os milagres de Deus? Muitas vezes não vivemos o sobrenatural de Deus porque ficamos questionando. Ficamos perguntando, mas será mesmo que isso aqui é de Deus? Será mesmo que é para eu fazer isso? Será que é o Espírito Santo de Deus que está me mostrando? Porque falta relacionamento, falta intimidade, porque quando você conhece a voz do Senhor e Ele manda, você imediatamente vai obedecer, porque você sabe quem está falando com você. Agora, se você não tem relacionamento, não tem tempo de oração, não tem tempo de entrega, de vida com o Senhor, você sempre vai ficar indeciso, com medo, se é Deus ou se é inimigo. Então, falta para nós confiança no Senhor. Ele confiava tanto aqui em Deus que ele está descansando nele. E quando o anjo vem e fala, Pedro, vamos, levanta. Coloca aí tua capa e vamos depressa. Ele não quer nem saber. Ele pega e vai. Porque ele sabe o que Deus estava fazendo. Ele falou, bom, isso aqui, alguma coisa é de Deus. Deus está fazendo aqui. Deus está agindo a meu favor. Então eu vou fazer o quê? Eu vou obedecer. Só vive o milagre, irmão, aquele que crê. Só vai viver o milagre aquele que dá o passo. Você tem que dar o passo para viver o milagre. Se você ficar aí parada, presa, se você ficar aí dentro de uma caverna, se você ficar aí com essas algemas, você não vai sair do lugar. E às vezes Deus está querendo te libertar e você vai falar assim, ai Deus, mas será mesmo, Deus? Será mesmo que é o Senhor que está me libertando disso? Será mesmo que é Deus que está me livrando? Irmão, Deus está te livrando de cativeiros. Deus está tirando você de armadilhas, de celas espirituais na tua vida. Ouça a voz do Senhor, obedeça e vai. Tem gente que está presa porque quer. Uma vez Deus me deu uma visão de uma pessoa que eu estava orando por ela na igreja e eu vi ela dentro de uma cela. Era uma cela que ela tinha os 4 lados de grade, como se fosse uma gaiola. E essa pessoa estava lá. Só que a cela, ela estava aberta. Ela não estava trancada. E o cadeado estava na mão dela. E ela entrava e saía dessa cela. E quando ela entrava na cela, ela fechava a grade e passava o cadeado. E tinha uma chave do lado de fora. E ela pegava aquela chave, entre a cela, esticava a mão, pegava a chave, abria pelo lado de fora o cadeado, saía, depois ela entrava, ela mesmo trancava. Existem coisas na nossa vida que nós estamos trancados porque nós queremos, porque é escolha nossa. O Senhor, Ele quer libertar você. O Senhor quer tirar você dessa opressão, dessa prisão de sentimentos, de emoções, de mágoas, de pensamentos. Nessa situação que você está vivendo aí tanto tempo, você está preso porque você quer, irmão. O Senhor está aqui te falando, levanta depressa, vem comigo, não questiona. Eu vou fazer você atravessar essa situação que ninguém nem vai ver que você está saindo. Quando eles perceberem, você já foi. Amém? Recebe essa palavra. Essa palavra é para você que está aí assistindo. Deus vai tirar você, ninguém vai perceber que você saiu. Quando perceberem, você já foi, ó. Mas vai depressa. Não fica perdendo tempo, não, em querer saber, em querer questionar. Porque é rápido. O que Ele quer fazer é rápido. Simplesmente obedeça e faça exatamente como o Senhor está dizendo para você na situação que você está passando. Amém? E Pedro ali, ele pega e vai. Vai até o portão. A porta, ela se abre. E ele vai. Irmão, a porta que Deus abre, o homem não fecha. A porta que Deus fecha, o homem não abre.
Deus está abrindo a porta para você sair. Amém? Deus está abrindo a porta para você se livrar desse problema. Saia. Saia dele. Deus está falando muito forte que existe alguém que precisa sair rápido da onde está. Deus está livrando, é livramento de Deus para a tua vida. Amém? É livramento de Deus. E ele pega e sai. Aí ele sai e o anjo conduz ele ali até a rua, um lugar ali que está seguro, e ele vai embora. Aí Pedro vai para a casa de Maria. Vai ali avisar aquelas pessoas que estavam orando. E ele bate ali na porta. Pedro agora ali é uma resposta de oração. Pedro é a resposta de oração para aquele povo. Para aquela igreja que está ali orando intensamente. Pedro vai até lá para dizer, olha, saí. O anjo do Senhor me fez sair. Eu saí, estou livre. Obrigado, irmãos, por orarem por mim. Ele ali é uma resposta de oração. Você é resposta de oração. Alguém já orou pela tua vida. Alguém já orou pela tua conversão. Irmão, eu vejo a minha história. O quanto eu ali ia naquela célula. E as pessoas oravam por mim. E antes de eu ir, toda semana vinham, me convidavam. E eles falaram depois para mim que eles, na célula, eles oravam pelos vizinhos, para que os vizinhos viessem. Para que os vizinhos viessem conhecer Jesus, para que os vizinhos fossem convertidos. Eles estavam orando pela minha casa, pela casa das outras pessoas que moram aqui na rua. Eles estavam intercedendo por nós. E quando eu vou ali, e no mesmo dia que eu vou, eu me entrego a minha vida ali para o Senhor. Eu tenho um encontro com Jesus ali, inesquecível. Ali é uma resposta de oração para aquelas pessoas que estavam intercedendo. Então você é resposta de oração. Existem pessoas que estão orando a teu favor. Existem pessoas que estão clamando por você, pela tua vida, para que Deus venha te socorrer. Talvez você esteja orando por alguém e essa pessoa, ela vai ser resposta da tua oração. O que você vai orar, irmão? Que você está orando, aquilo que você tem clamado ao Senhor, vai ser resposta de oração, em nome de Jesus. A oração nunca é em vão. A oração do justo pode muito seus feitos. Então ore. Pedro, ele chega lá, naquela casa ali, bate na porta. E aí, quando ele se identifica, a Rode vai lá, uma menina vai lá abrir a porta. E tudo ali muito secreto, com muito medo, né? Com muita restrição, porque eles estavam todos sendo perseguidos. E eles estão ali orando intensamente. De repente lá, bate na porta. Rode vai lá. Quem é? É Pedro. Ela fala, Pedro? Meu Deus, que alegria, é Pedro. Ela fica super feliz. E aí ela vai lá para aqueles que estão orando e fala, irmãos, Pedro tá na porta. Ela não abriu a porta para Pedro. Ela ficou tão extasiada, ela ficou tão animada, que ela sai correndo para falar, Pedro tá na porta. Pedro tá na porta. Aí eles falam, imagina, deve ser o anjo dele. Tem coisa que tá batendo na tua porta para entrar na tua vida e você não tá abrindo. Tem resposta de oração na porta da tua casa, na porta do teu coração. E você não tá abrindo, porque sabe por quê? Porque subestima o poder de Deus. A pessoa pede, quando Deus dá, ai, será que é Deus que tá dando?
A pessoa tanto clama, chora, quando aquilo acontece, fica igual Tomé. Ai, não, mas eu preciso ver para crer. Ai, eu preciso ter certeza. Senhor, me dá mais uma resposta para eu confirmar. Irmão, você acha que Deus vai ficar confirmando, reconfirmando as coisas? O que ele faz é na certeza. Deus não faz nada na dúvida. Deus não é um Deus de dúvida. O que Deus faz é certeiro na tua vida. E tem coisa que tá aí, que já era para ter acontecido na tua vida, que não aconteceu porque você não abriu a porta. Você não recebeu. Você tá pedindo, mas não recebe. Pedro tá na porta, eles não abrem. Porque acha que não é Pedro. Se eles estão orando em favor de Pedro, para que Pedro seja livre, para que Pedro seja salvo ali de Herodes. De repente Pedro tá na porta e eles duvidam que é Pedro. Ué. E tem coisa que tá batendo na tua porta e você tá duvidando. Tem bênção aí na tua frente, irmão. Recebe a bênção. Abre a porta, deixa a bênção entrar na tua vida. Em nome de Jesus. Não fica perdendo tempo. Ninguém estava acreditando na menina. Ela foi lá levar lá a notícia ali para a sala de oração onde eles estavam ali, em algum lugar da casa ali. Eles não. E Pedro estava correndo risco do lado de fora. Porque se aqueles guardas ali se ligassem, acordassem, eles iam atrás ali na hora de Pedro. E às vezes tem coisa que você deixa escapar na tua vida porque você deixou do lado de fora. E do lado de fora corre risco do inimigo vir e roubar a bênção. Tem coisa que está acontecendo na tua vida, irmão, que não está indo para frente porque a bênção está do lado de fora. Você não está trazendo para o teu coração. Aí vem outro e pega, vem outro e persegue, vem outro e mata os teus sonhos. Não deixa os teus sonhos do lado de fora, porque tem muito ladrão de sonho, tem ladrão de alegria, tem ladrão de bênção, tem ladrão de paz. Não deixa do lado de fora aquilo que o Senhor está entregando na tua vida. Recebe, protege, guarda, em nome de Jesus. E aí eles vão lá, Pedro está lá esperando. Aí eles abrem a porta. Eles abrem a porta e vê ali que é Pedro. Aí Pedro está insistindo, e ele precisa entrar logo, porque ele tem pouco tempo ali. Aí ele vai, ele testemunha ali para a igreja, olha, tá tudo bem, o anjo do Senhor me libertou, e eu tenho que ir embora, eu não posso ficar aqui. Continuem intercedendo por mim. Não deixem de orar. Continuem. Igreja, continua intercedendo. E aí ele vai embora. E aí quando ele vai embora e amanhece o dia, o rebu pegou geral lá na cadeia. Cadê Pedro? Pedro sumiu. E naquela época, quando os guardas, os sentinelas ali, os soldados, eles ficavam nas celas, se acontecesse qualquer coisa com aqueles que estavam condenados, estavam presos, se ele fugisse, se acontecesse alguma coisa, o soldado, ele pagava a punição com a própria vida. Vocês lembram lá de Pedro e Silas na prisão? Que quando as celas se abrem, o carcereiro ele fica desesperado, ele pega a espada já para se suicidar, porque ele sabia que se todos aqueles presos ali, qualquer um deles, fugissem, ele ia pagar a pena com a própria vida. Então o que acontece aqui? Todos os guardas são executados. Todos morrem. O inimigo dá cabo, o Deus dá cabo dos teus inimigos, irmão.
Deus é um Deus justo. Amém? E nada nem ninguém pode ser maior do que o nosso Deus. Não tem cela, não tem corrente, não tem armadilha, não tem inveja, não tem nada, irmão, que possa ser maior do que o poder que há em Jesus. E o Senhor está aqui hoje te libertando de muitas coisas. Se você crê, você está recebendo essa palavra no teu coração. E essa palavra vai trazer libertação para a tua vida. O Senhor vai mostrar para você o que está do lado de fora, que está precisando entrar. Tem bênção que está parada aí. Tem coisas que já eram para estar sendo movidas na tua vida, coisas que eram para estar acontecendo ao teu favor, que ainda não aconteceram, não é porque Deus não está agindo. É porque você não abriu a porta para entrar. Porque você está duvidando, que nem aquele povo lá. Por isso que Jesus fala aqui para os discípulos que eles oravam, e eles não sabiam orar como convinha. Porque às vezes você ora e nem você acredita no que você está orando. Às vezes você ora e está pedindo coisas, irmão, que não vai acontecer. São orações egoístas, são orações com fundo de vingança, são orações com uma soberba escondida e não vai acontecer. Deus, ele ouve a oração do justo. Então, comece a orar a Deus coisas concretas e creia naquilo que você está orando. Creia. Creia naquilo que o Senhor tem para a tua vida, irmão. Você é merecedor de todas as bênçãos que Deus tem para derramar. Não fica perdendo tempo, não, mas será que eu mereço isso? Ah, se Deus está dando é porque você merece. O homem pode achar que não, mas Deus sabe, porque Ele conhece o teu coração. Então, receba. Receba as bênçãos. Amém? Tá batendo aí na porta. Abra. Abra. O Senhor tá aí, na porta do teu coração. Abra para Ele entrar. Porque grandes coisas Ele vai fazer, grandes livramentos Ele vai te dar. Sobrenatural vai agir na tua vida. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar então? Nesse momento, entrega ao Senhor tudo aquilo que tem prendido você. Todas as correntes. Tudo aquilo que não tem feito com que você rompesse. Começa a interceder por aqueles que você sabe que estão em cativeiros emocionais, espirituais. Ore pelos encarcerados, aqueles que estão realmente presos em cadeias físicas, para que haja libertação, para que haja salvação. Irmãos, é tempo de nós nos reunirmos como igreja e intercedermos uns pelos outros, fortalecer aquele que está fraco, abatido, sem força, doente. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, por esta palavra tão forte, Deus, tão profunda aos nossos corações, Deus. Senhor, como é bom estarmos na Tua presença em oração, Deus. Como é bom podermos falar com o Senhor, porque o Senhor não está com as suas mãos encolhidas. O Senhor está com seus braços abertos, com seus ouvidos atentos e inclinados, com o seu olhar correndo por toda a terra, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada porque o Senhor nos ouve. Obrigada, Deus, porque o Senhor abre portas. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos livra, Senhor, de prisões. O Senhor cega os olhos dos nossos inimigos para nós passarmos com segurança, Deus. Obrigada, Deus, por este amor, por este cuidado. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus poderoso. É um Deus soberano. É um Deus que está acima de todas as coisas. E nós cremos, Senhor. Nós cremos no Teu poder, na Tua glória, na Tua majestade.
Nós cremos, Senhor, na tua palavra, que não há o que temer, porque o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. Aleluia, nós não estamos sozinhos, porque nós temos o Senhor. E quando temos o Senhor, não precisamos de nada mais, porque o Senhor nos supre. O Senhor cuida de nós, de tudo aquilo que nós precisamos, de tudo aquilo que nós pedimos. Senhor, que nós possamos saber pedir, Pai. Que nós possamos pedir com sabedoria, com discernimento, Deus. Tira de nós o egoísmo, a soberba, o eu. Levanta, Deus, intercessores, Pai, para o teu povo, para a tua igreja, Pai. Em nome do Senhor Jesus, traga mais pessoas, Senhor, que estão dispostas, Pai, a se desgastar em oração em favor do outro, Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nos unimos como igreja nessa hora, Pai, em favor daqueles, Deus, que se encontram perdidos, se encontram na escuridão das emoções, do Espírito, Deus. Senhor, leva seus anjos até lá, Pai, agora, em nome do Senhor Jesus, entra com a tua luz, Deus, porque a tua luz dissipa todas as trevas, ela quebra toda a escuridão, ela quebra, Senhor, todo intento, toda a armadilha do inimigo, Deus. Entra com provisão, com providência urgente em favor dessas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus, que elas possam se levantar, que elas possam sair, Deus, desses cativeiros, que elas possam, Senhor, serem livres no teu Espírito, Deus. Em nome do Senhor Jesus, liberta elas, salva, cura, traz para perto, Deus, em nome do Senhor Jesus. Derrama sobre nós, Pai, mais amor, mais fé, Deus, para não duvidarmos, Deus, para não deixarmos, Deus, de crer nos teus milagres, no teu impossível, em tudo aquilo que o Senhor é capaz de fazer, Deus, em nome do Senhor Jesus. Nos guarda neste dia, nos livra, Senhor, de todo o mal, de todo ataque direto e indireto do inimigo, de toda cilada, de toda armadilha, de toda seta. Quebra os grilhões, abre os cadeados de bronze, rompe com as celas, move montanhas, Deus, ao nosso favor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, estamos aqui, Deus, declarando a nossa dependência ao Senhor. A nossa suficiência somente está no Senhor. Abençoe cada um, Pai, em nome do Senhor Jesus. E acampa seus anjos, Senhor, ao nosso derredor neste dia, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Tem anjo aí. Recebe. Abre a porta para o anjo entrar. Tem anjo aí a teu favor. Amém? E não deixa passar, irmãos, as bênçãos na tua vida. Recebe elas. Fecha a mão e recebe. Recebe as bênçãos do Senhor. Amém? Porque Ele está cuidando de você, de coisas que você nem está imaginando, mas Ele está fazendo tanto pela tua vida. Está te livrando de tanta coisa. Porque é muito amor por você. Amém? E Ele não desiste, não cansa e não te abandona. Amém? Um beijo grande no teu coração. Fica com Deus, em nome de Jesus. E eu te espero aqui amanhã, a partir das 8h15 da manhã. Amém? Um beijão. Deus te abençoe e até amanhã.